Olá! Nessa questão 57, como pedido na questão, para calcular a equação da reta no eixo CD, primeiro precisamos achar qual é o coeficiente angular, ou seja, o valor de A. Esse valor pode ser adquirido a partir do seguinte modo. A fórmula do coeficiente angular, no caso do M, né, é igual a BY menos AY sobre BX menos AX. A partir disso, nós já temos todos os valores que nós precisamos para achar o valor de M, ou seja, o valor do coeficiente angular. Vamos começar pela parte superior, no caso, né? O BY é 5, menos AY, que é 1, sobre BX, que é 4, menos AX, que é 1. Após diminuir, né, 5 menos 1, 4, 4 menos 1, 3. Temos aqui o valor de A, ou seja, do coeficiente angular. Segundo, nós vamos calcular o coeficiente linear, que nesse caso é dado pelo valor de B. Vale ressaltar que essa reta aqui é uma reta de primeiro grau, ou seja, é dado pela equação de f de x igual a x mais b. Só para deixar claro, o que nós calculamos primeiro foi o valor de A. E agora nós vamos calcular o valor de B. Lembrando que essa fórmula também pode ser colocada aqui como o y. Ok, vamos lá. Para calcular o valor do coeficiente linear, no caso B, é só a gente pegar a equação que a gente acabou de ver, y igual a x mais b, e substituir qualquer um dos pontos que nós já temos, no caso A ou B, nessa equação, juntamente com o valor de A que nós também já temos. Vamos fazer pelo ponto A mesmo. No caso, y é igual a 1, igual a 4 terços vezes 1 mais b, que é o valor que nós queremos descobrir, correto? Após resolver essa simples equação aqui, que no caso fica 1 igual a 4 terços. Então, 4 vezes 1 é igual a 4. Logo, aqui nós temos um sisteminha que nós podemos realizar o MMC, certo? E aí, no caso, fica 4 terços mais B igual a 3. 1. No caso, 3 dividido por 3 é igual a 1. 1 dividido por 3 igual a 3. Aqui, normal, né? Sistema de matemática, 1 vezes 4, 4. Mais 3 vezes B, 3b. Ok. Agora nós vamos retornar para a equação aqui normal. 1 igual a 4 mais 3b sobre 3, certo? Agora a gente passa o 3 para lá, multiplicando, já que aqui ele estava dividindo, fica 3 igual a 4 mais 3b, correto? Aí agora a gente passa o 4 para o outro lado, que fica menos 4 mais 3 igual a 3b. Fica 3b igual a menos 1. Jogando o b para o outro lado, o 3 para o outro lado. No caso, fica b igual a menos 1 sobre 3. Agora que nós já encontramos o valor de A, que é o coeficiente angular, e o valor de B, que é o coeficiente linear, nós podemos substituir na fórmula da equação geral da f de x, que no caso vai ficar f de x igual a... O A nós já temos que é 4 terços vezes x mais b, que é menos 1 sobre 3. Aqui no caso, como as bases são iguais, o resultado final vai ficar o seguinte. 4 terços, 4 vezes x mais 1 sobre 3. No caso, esse é o valor da f de x. Aqui eu sem querer coloquei errado, no caso é menos, tá? Então é isso. Na questão 58, o enunciado fala sobre um losango de lado A, B, C e D, que seria um ponto invisível, que eles são conhecidos pelos vértices. O ponto A pelo vértice 1 e 3, o ponto B pelo vértice menos 3 e 5, o ponto C pelos vértices 0 e 6. Beleza. E na letra A, ele pede para que a gente determine essas coordenadas do quarto vértice, que ficaria mais ou menos aqui, formando então um losango. Teríamos que achar os valores de x e de y para esse ponto. Ok.
Tendo em vista que nós precisamos começar vendo o ponto B ou A, pois nós já temos as coordenadas, podemos começar assim. BC, iríamos encontrar o coeficiente angular desse ponto B. A fórmula utilizada para poder encontrar o coeficiente angular do ponto B é M igual a delta Y sobre delta X. Tranquilo. Então, aqui ficaria assim. Delta Y ficaria 6, no caso, que é esse aqui, que é do ponto C, menos 5, que é do ponto B. E aqui ficaria no X, XC, que no caso é 0, menos X, né, B, que é menos 3. Resolvendo esse valor de M, nós obtemos que o coeficiente angular vale 6 menos 5, 1. Esse valor aqui dá 3. Menos com menos dá mais. Então, o coeficiente angular para o ponto B é igual a 1/3. Ok. Para encontrarmos o ponto B dessa função aqui, f de x é igual a ax mais b, nós já temos o a, correto? Para encontrar o ponto B, nós podemos pegar qualquer ponto, né, da nossa reta. Então, eu resolvi pegar os pontos 5 e 3. Eu venho aqui. Isso aqui, o f de x também é considerado como y. O y aqui é 5 igual a... O a vale 1/3, o x vale menos 3 vezes menos 3, e o b é o que a gente quer descobrir. Encontrando o valor de b, nós temos que a função para o ponto B fica 1/3 x mais 6. Tranquilo. Agora nós precisamos encontrar para o ponto A o coeficiente angular. Usamos da mesma fórmula que usamos aqui em cima. E aí fica assim, 5 menos 3, porque o y no caso é o 5 e o 3 é o menos 3, que é daqui. E aqui usamos o menos 3 e o menos, que já da subtração, 1. Resolvendo isso tudo, ficamos com menos 1/2. Tranquilo. Precisamos encontrar também agora o coeficiente linear, que é o B. Tendo já o menos 1, é só jogar aqui, preferir colocar em fórmula de vírgula, vai da opção de cada um. E aí, fazendo essa continha aqui, escolhemos os valores de x e de y, do ponto B mesmo, que ficou o y5 e o x menos 3, tranquilo. Resolvendo essa multiplicação, deu 1/2, e aí, fazendo tudo, descobrimos que o b tem valor de 3,5, obtendo então uma função assim, menos 1/2 x mais 3,5. Então, para a gente encontrar as coordenadas do ponto D, nós comparamos o seguinte, que essa interseção aqui CD, essa reta CD e a reta AB, elas são paralelas. Tendo em vista que elas são paralelas, nós podemos usar da seguinte relação. Podemos pegar os coeficientes angulares das duas e igualar. Igualando esses coeficientes, nós temos a seguinte situação. Delta y sobre delta x é igual a delta y sobre delta x, tendo em vista que esse aqui é da interseção AB e esse aqui é da interseção CD. Sabendo já que essa interseção AB nós já encontramos na questão, na conta anterior, aqui, olha, que é 1/2, então, tendo em vista que é 1/2, nós substituímos isso aqui por 1/2.
Ok. E para encontrar esse delta y, o y a gente não tem, que é o yd. A gente não tem, logo ele será y. E o yc nós temos, que é o 6, então colocamos aqui y menos 6. No x é a mesma coisa. O xd nós não temos, então a gente coloca x. E o xc nós temos, que é 0, então nós colocamos 0. Tranquilo. Resolvendo isso aqui, x menos 0 dá x, né? Então isso aqui é x mesmo. E aí fica assim, multiplicando inversamente aqui, fazendo uma regra de 3 simples, ficaria menos x igual a menos 2y menos 12. Aí nós obtemos essa seguinte equaçãozinha aqui, com duas incógnitas. E aí tá. Aí nós fazemos outra relação, que assim como essas daqui são paralelas, essas duas aqui, BC, AD, também são paralelas. Tendo em vista também esses pontos, nós podemos também, assim como a de cima, igualar. E sabendo que nós já encontramos qual é o coeficiente angular da interseção do ponto AD, que foi encontrado aqui em cima, que é 1/3, cadê? Aqui, 1/3. Desculpa, é BC, gente, BC, eu falei errado, que é BC. E aí, a gente substitui aqui. Aqui, no caso. Só troquei a ordem. Aí ficaria 1/3 igual a menos y menos 3, que é a mesma coisa daqui. Por quê? Porque aqui o B nós temos, o B nós temos, o YB nós temos, mas o YD nós não temos, então fica y menos 3. É a mesma coisa para o x, fica x menos 1, tranquilo. Fazendo uma regra de 3, fica x menos 1 igual a 3y menos 9. Obtemos a mesma equaçãozinha aqui no final, que temos duas incógnitas. Já que elas são paralelas, nós podemos igualar elas duas. Igualando, nós temos essa equação, que aí é só resolver de forma simples. Resolvendo, multiplicando aqui, nós temos menos 3x mais 36 é igual a 2x mais 16. 36 menos 16, 20. Passei o 16 para cá com o sinal negativo, 20. Passei o 3x para lá com o sinal positivo, 3x mais 2x, 5x. Dividindo isso, o x é igual a 4. Podemos pegar qualquer uma dessas duas equações para poder jogar o x e encontrar o valor de y. Escolhemos então a segunda, que é essa daqui, x mais 8 sobre 3 igual a y. Jogando então o 4 no lugar de x, fica 4 mais 8 sobre 3 igual a y. 4 mais 8, 12. 12 dividido por 3, 4. Y é igual a 4. Logo, os pontos D é igual a 4,4. X e Y. Na letra B, o enunciado da questão pede para que a gente determine o perímetro desse losango. Determinando então, nós pensamos da seguinte forma, em fazer dois triângulos retângulos aqui do lado de fora dele e traríamos ele aqui para fora, certo? Esse triângulo aqui, ele teria um lado que equivale a 4, porque vem de menos 3 a 1, e aqui um lado equivalente a 2, porque aqui vai de 0 até 2, correto? E como ele é um triângulo retângulo, nós fazemos o teorema de Pitágoras. Esse teorema de Pitágoras fica da seguinte forma: x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Resolvendo isso, fica 2 ao quadrado é igual a 4, 4 ao quadrado é igual a 16. 4 mais 16, 20. Raiz de 20, fazendo a fatoração, dá 2 raiz de 5. Achamos um valor de um dos lados. E aí, esse triângulo 2, retângulo também, fazemos a mesma coisa para ele aqui, correto?
E aí, tendo em vista que aqui vai de 1 a 4, 3, e aqui tem a altura correspondente a 1, nós temos a seguinte análise, em fazer também um teorema de Pitágoras, que fica x² é igual a 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, 1 ao quadrado é igual a 1, 3 ao quadrado é igual a 9, 1 mais 9, 10, raiz de 10, 10 mesmo. Sendo que, então, a gente achou esses dois lados. Como esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse, nós temos 2 vezes esse lado e 2 vezes esse lado. Então, na hora de somar os lados do losango, a gente tem que multiplicar cada um desses lados por 2. Então, fica o perímetro igual a 2 vezes 2 raiz de 5 mais 2 vezes raiz de 10. 2 vezes 2, 4, raiz de 5 mais 2 raiz de 10. Essa é a resposta final do perímetro do losango. Então, na letra C, ele pede para que a gente calcule os coeficientes angulares das retas suportes. Como a gente já calculou na letra A, então aqui nós temos que o coeficiente angular da interseção AB equivale a menos meio e o coeficiente angular da interseção BC equivale a 1/3.